Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria poder estar de volta na sua casa, aqui pelo canal Promessas, a TV do seu jeito, com mais uma edição do programa Adipel na TV. E ao meu lado, o meu pastor presidente, pastor Newton Pereira Abreu. Pastor, a paz do Senhor, alegria poder estar com o senhor aqui de novo no programa Adipel na TV. Paz do Senhor, pastor Elias, pastor Nando, os nossos que nos dá a honra de nos ver na TV, os nossos, chamaria de assistentes, de telespectadores, você, amigo que nos vê agora. Estamos aqui por sua causa, para poder juntos compartilhar com você algo que interesse a todos nós e achamos que seja importante. Maravilha. Pastor Nando, a paz do Senhor, alegria tê-lo aqui conosco também no Adipel na TV. Pastor Elias Calife, meu presidente, a paz do Senhor, amigos de casa, especialmente os amigos da Adipel. É uma satisfação estar de volta falando com vocês. Muito bem, o nosso assunto de hoje é um assunto muito bom para se falar, um assunto polêmico, é o assunto usos e costumes. Uso e costumes. Gente, será que isso é bom para a igreja? A Assembleia de Deus, tem usos e costumes? Esse assunto nós vamos debater agora com o nosso pastor presidente. Pastor Newton, a primeira pergunta para o senhor. Usos e costumes, é bom para a igreja? É claro que é. Usos e costumes é a prática de vida de um povo. Nós não podemos, pastor Elias, pastor Nando, confundir isso com doutrina bíblica. Que às vezes nós cometemos esse equívoco, e vou dizer até um erro, que por muito tempo as Assembleias de Deus defenderam usos e costumes e eram muito rigorosas com relação a isso, porque confundia-se com doutrina. E não é mais. Quem é que não gosta de um costume saudável? A pessoa que prima pela uma ética, pela uma forma, uma conduta importante no seu traje, na sua forma de se expressar, na sua forma de agir. Agora, não podemos dizer, se você não vestir, não calçar, não arrumar o cabelo dessa daquela maneira, você está condenado. Exatamente. Aí não é nada disso. Não é nada disso. Nada disso. Então, um assunto que é importante que vamos aqui debater e falar. Mas que usos e costumes é importante, mas não é doutrina, não é salvação. Pastor Nando, e doutrina? O que é doutrina? Pastor Elias, doutrina para nós evangélicos, principalmente, é aquilo que está envolvido no contexto da palavra do Senhor. A Bíblia em si é um livro que tem que ser interpretado na sua totalidade. O grande problema do uso e costumes, que é o nosso tema hoje, é quando tentam aplicar textos isolados. Como disse o nosso presidente, aí nós iremos confundir usos e costumes locais ou hábitos de pessoas, porque nós temos que fazer essa distinção também. Exatamente. Uso, costume, cultura e hábitos locais ou pessoais, com doutrina bíblica, né? Eu lembro que no último programa, o nosso presidente fez uma definição inteligente de doutrina, no caso da palavra de Deus. Aquilo que não é citado pelo apóstolo Paulo, ou pelos apóstolos, por Jesus, que não aparece nos profetas, não pode ser colocado como doutrina, aplicado como uma doutrina absoluta, né? Então, doutrina bíblica, para responder exatamente a questão ou questionamento feito pelo nosso apresentador aqui, é aquilo que está em todo o contexto da palavra do Senhor. Doutrina é um conjunto de ensinamentos religiosos, né? Exatamente, só que para nós, que conduz a pessoa. No caso nosso, evangélicos e assembleianos, é aquilo que está em todo o contexto da palavra do Senhor. Não pode pegar texto isolado. Exatamente, né? Como diz o nosso grande líder nacional Malafaia, texto sem contexto vira pretexto para heresia. Exatamente. Agora nós vamos, como nós temos um tempo pequenininho aqui no canal Promessa, a gente vai logo a fundo. Pastor Newton, 1 Timóteo 2,9 diz assim, ó: se atavi em traje honesto, com pudor e modéstia. O que é que o senhor fala sobre esse texto? O cristão, ele não tem que ter preocupação de expor o seu corpo e de usar o seu traje de acordo com a moda. A moda é importante? Mas ela pode ser extravagante.
ela pode ser, vamos dizer assim, sensual. Exatamente. Um exagero, né, pastor? Um excesso, um exagero. Onde são pensadas as modas? Lá nos salões sofisticados, vamos assim dizer, de Paris e de outros lugares do mundo. Exatamente. Qual que é a intenção? É conquistar clientes, usando o corpo da mulher, principalmente, para chamar a atenção. Na igreja, no templo, ou por onde anda um cristão, o seu traje deveria lhe identificar, Exatamente. né? Como também a sua fala, o jeito que ele usa o seu cabelo. Então, você acha que um pastor, nós somos pastores, por misericórdia de Deus, Amém. vai ao salão para arrumar o seu cabelo e isso deve fazer? Claro que deve. É bom, ajuda. Agora imagine chegar e espetar o nosso cabelo, ficar assim, aquele negócio que meio transfigurado. Cabelo louco, né, pastor? Cabelo louco, mas parecendo um boy, parecendo uma pessoa que está mais compenetrada com Um hippie, um negócio o assim. hip, rock. Imagine o pastor Nando chegando aqui numa reunião nossa, de tênis, calça jeans rasgada e com um chapéuzinho virado, a aba para trás. Aba para trás. Esse tipo de comportamento é próprio para quem? Para um garoto, um adolescente que não sabe nada da vida, e isso identifica como se fosse um cara meio ligado à malandragem, entendeu? A picaretagem, a droga, sei lá. Então, nós, os cristãos, temos que usar os nossos trajes com modéstia, em que revele que nós temos um compromisso exterior também com a verdade. Maravilha. Nós vamos daqui a pouco, no segundo bloco, dar continuidade sobre esse assunto. Lembrando que o assunto nosso hoje é um assunto para orientação e para que nós venhamos entender o que é uso e costumes. Nada contra o que você usa, o que você faz. Nós estamos aqui debatendo, à luz da palavra de Deus, o que é uso e costumes. A gente volta já já, acompanha a nossa programação da ADPEL. Daqui a pouquinho estaremos de volta, não saia daí. Venha participar das reuniões na ADPEL. Terça-feira, 19h30, culto de ensino. Quarta-feira, 19h30, quarta-feira da Vitória. E domingo, às 18 horas, culto da família. Acesse portaladpel.com.br. ADPEL, Igreja Assembleia de Deus do Setor Pedro Ludovico, Rua 1034, esquina com 1038, Setor Pedro Ludovico. Telefone 3255-2180. Muito bem, estamos de volta aqui no segundo bloco e último bloco do programa ADPEL na TV, aqui no canal Promessas. O bloco anterior, o pastor Neuto falou sobre os trajes, e até usou o pastor Nando como exemplo. Imagina se o pastor Nando chegasse aqui com o cabelo todo arrepiado e tal. Ia ser bem sinistro, né? Pastor Nando, o que o senhor diz sobre isso? O senhor acha que é um ponto negativo? Eu acho que pelo menos eu diria que a partir de hoje você não é mais pastor lá do tropical. Tá bom. O senhor acha que isso é um ponto negativo, esses apetrechos, porque nós temos hoje, com todo respeito às pessoas que estão nos assistindo, você que acompanha as redes sociais, muitas igrejas que estão exagerando aí nos trajes, no comportamento. Está totalmente fora desse texto aqui que o apóstolo Paulo fala, para a gente se ataviar com traje modesto, com pudor e com modéstia. Olha, pastor Elias e espectadores, nosso pastor presidente, vamos fazer aqui algumas separações. Como a gente disse no tópico anterior, não podemos aplicar usos e costumes como doutrina, né? Doutrina bíblica é uma coisa, usos e costumes é outra coisa totalmente diferente. Esse foi o grande erro, inclusive da nossa igreja, durante muito tempo. Outro ponto,
textos isolados da palavra do Senhor sobre usos e costumes. A gente sabe, ou nós sabemos, perdão, que os apóstolos, Pedro, Paulo, escreveu nas suas cartas, em alguns pontos, sobre usos e costumes. Exatamente. Mas o que a história diz é que o que eles escreveram era específico para aquele povo ali. Alguma situação estava acontecendo, trazendo constrangimento à igreja, seja no caso de Pedro para a igreja universal, Paulo para uma igreja específica, né? E foi necessário que eles escrevessem para alertar o povo. Citando um exemplo aqui bem rápido, o texto da ceia, por exemplo, todos nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta porque o povo de Corinto transformou o momento da ceia numa festa que já estava parecendo uma festa pagã. Foi preciso ele escrever as regras da ceia, os limites. Então a gente retorna aqui ao que o irmão acabou de dizer da leitura da carta de Paulo a Timóteo sobre a modéstia. Usos e costumes finaliza exatamente na modéstia. Só para fechar, meu presidente, eu sou um advogado. Eu não posso chegar numa audiência diante de um juiz, de uma excelência, sem o terno, sem a gravata, porque ele não vai nem aceitar. Provavelmente vai fazer uma representação contra mim na OAB, porque o meu traje, como um procurador de um cliente, tem que ser com terno, com gravata, decentemente. O traje diz muito sobre a pessoa. Em resumo, nós cristãos temos que trajar com modéstia, porque o traje expressa quem somos. Vale a pena a gente, pastor Newton, só um minutinho, vale a pena a gente lembrar as pessoas que estão nos assistindo que usos e costumes não salva ninguém. Não. E nem tira do céu, nem leva para o céu. É bom a gente explicar isso, né, pastor? Exatamente. O pastor Nando estava abordando pontos importantíssimos. Essa questão, existe fóruns por algum lugar do Brasil que vamos dizer assim, a direção do fórum não permite que pessoas entrem de bermuda no pátio. Para passar do portão tem que estar trajado de uma certa forma. Se você ainda não conhece o Congresso Nacional, vá lá, fale com o seu deputado, vá lá conhecer e peça para você se aproximar no dia que tiver uma audiência. Existe um limite. Você vai num corredor, dali para frente, você só entra se tiver de paletó e gravata. Isso. É a liturgia da função do cara. Exatamente. Agora, com relação à ceia, o pastor Nando colocou algo muito importante aí. Ali na ceia tem doutrina e tem costumes. Uhum. Por exemplo, esperar uns pelos outros para você comer o pão e beber o cálice não é doutrina. O que Paulo está dizendo, esperar uns pelos outros, não é isso que ele está querendo dizer. Você pode pesquisar os maiores doutrinadores que ninguém concorda com esse ponto. O que está falando é esperar todo mundo chegar, esperar o momento solene de celebrar a ceia. Então, mas esperar uns pelos outros até que todos peguem o pão ou peguem o cálice, está errado? Não, não é isso que a gente está dizendo. Você não pode dizer que se quem comeu antecipadamente ali dentro da igreja cometeu um erro, não. Isso. Porque não é doutrina. Não é doutrina. Comer antecipado é você chegar, o pastor abrir o culto da ceia, por exemplo, o culto começa às 19 horas e ele às 19h30 ele já celebra a ceia. Então tem aquele período devocional, o povo está chegando, tem um momento que o templo esteja cheio, o pastor tem essa visão e aí ele vai celebrar a ceia. Lá em Corinto não tinha templo, eles reuniam nas casas ou em algum sítio, em algum lugar, e tinha os ricos e os pobres, os ricos com as suas charretes chegavam primeiro e começavam a beber e comer, e confundiam o jantar fraterno com a ceia. E aqueles que eram escravos, que esperavam os seus senhores liberar, não tinha como chegar na hora, chegava mais tarde, não tinha mais nada. Então veja que no mesmo texto tem doutrina, que é a ceia, uma doutrina bíblica importantíssima, que Paulo diz que eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Só que aí ele abre um parêntese, ali quando ele está falando da doutrina, para falar dos costumes locais. E ele não fala mais disso em lugar nenhum. A doutrina continua, porque Jesus instituiu a ceia, Paulo recebeu diretamente dele, por revelação, e então é isso, doutrina é bíblica, é permanente, costume é humano, é passageiro. E difere de local para local.
Maravilha. Chegamos ao final de mais um programa de Pel na TV. O assunto é bom, né, pastor? Podemos continuar falando desse assunto no próximo programa. Eu acho que vale a pena, porque tem muita coisa para a gente discutir com relação a uso e costumes, até porque, para que você não confunda, né? Porque tem muita gente, será que eu vou para o céu se eu uso isso, se eu não uso? Então, vale a pena a gente bater um papo um pouco mais com relação a isso. O que o senhor acha, pastor? Importante. Vamos então definir que o próximo programa será dessa temática. Um abraço para o senhor, muito obrigado. Uma honra poder estar com o senhor aqui no Adpel na TV. Muito obrigado. Até o próximo programa. Doutor Nando, um abraço para o senhor. Até daqui a pouco, né? Pastor Elisa, Pai do Senhor, meu pastor presidente, uma honra mais uma vez estar com o senhor, ouvi-lo, aprender com o senhor e falar ao nosso povo da Adpel. Você de casa, muito obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe e nunca se esqueça, vale a pena deixar tudo por causa de Jesus. Jesus te ama e tem um projeto na sua vida. Um abraço, até o próximo programa.